deputado Marcel Van Hatten, durante o debate na Câmara, defendeu a venda de imóveis funcionais de diversos poderes, em especial do Legislativo. O deputado lembrou que há imóveis sem uso e lembrou que o momento atual é extremamente oportuno para se discutir esse tipo de uso do dinheiro público. Van Hatten disse: "Estamos em meio a uma pandemia e nenhum momento poderia ser mais oportuno do que o momento atual." Assista. Caros colegas deputados, eu peço de fato para usar o tempo de líder do Partido Novo, em lugar do nosso colega deputado Paulo Ganimi, que está aí no plenário, justamente porque foram tantas as coisas ditas que não conferem com a realidade que é importante esclarecer. Quero agradecer a todos aqueles que disseram que é importante o debate, mas entendem que não é o momento agora. E aproveitando esse agradecimento a esses que compreendem a importância do debate, lembrar que é sim tema dessa medida provisória a alienação de imóveis de outros poderes também. E aqui nós não estamos tratando apenas de imóveis do Legislativo, estamos tratando inclusive de imóveis ocupados por subprocuradores gerais, por exemplo, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar. Estamos tratando sobre imóveis funcionais dos tribunais superiores, TCU, enfim, de vários imóveis que estão hoje ocupados ou não. Nós temos o caso de 42 apartamentos funcionais, isso tudo são informações da própria administração da casa, 42 apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados sem uso, lá na 202, e que lamentavelmente estão se deteriorando. E sabemos que esse é um grande desafio para a administração da casa. Estamos em meio a uma pandemia e nenhum momento poderia ser mais oportuno para debater esse tema do que o momento atual, em que vemos pessoas morrendo nos hospitais e imóveis da União desocupados, não estando sendo utilizados, pelos que poderiam estar ali. E é importante também dizer, caros colegas deputados, que é inteligível a existência desses imóveis se olharmos sob uma perspectiva histórica. Brasília, quando foi fundada, quando foi construída, não dispunha da rede hoteleira, não dispunha de todos os imóveis que hoje dispõem para abrigar deputados e membros de outros poderes. Tanto é assim que, à época, deputados se mudavam para a capital federal com toda a sua família e por isso os imóveis hoje existentes são tão grandes. 4 quartos, cozinha, lavanderia, com quarto de empregada, enfim, enormes unidades habitacionais com até 300 metros quadrados. O deputado Glauber Braga fala bem quando diz que deveríamos utilizar esses imóveis eventualmente para receber pessoas que estão sofrendo na pandemia. Pergunto-me se esse tem sido o seu caso e se ele está fazendo uso do seu imóvel nesse sentido. Porque nós entendemos que muitos desses imóveis poderiam, em primeiro lugar, ser menores para abrigar parlamentares. Em segundo lugar, nós não estamos tratando aqui de uma medida moralista, mas uma medida que trará economia para os cofres públicos. O deputado líder do PT falou em medida moralista, que não trouxemos números, mas o deputado Thiago Mitrô muito bem relatou que são R$41 mil por ano por imóvel, que são gastos apenas em manutenção. 17 milhões de reais por ano e nos últimos 10 anos, considerando também as reformas, quase 400 milhões de reais, considerados os índices de inflação. Portanto, essa matéria não é estranha, senhor presidente, e nós agradecemos a todos aqueles que estão nos apoiando e pedimos, inclusive, se for possível, que outros partidos nos apoiem para que a verificação seja nominal, pois entendo que deva haver uma maioria configurada nesta casa em favor, repito, da autorização para que a União possa alienar, vender esses imóveis. Não estamos obrigando. Assim como na questão do fundo eleitoral, uma questão autorizativa. Nós estamos autorizando a União a vender esses imóveis. É claro que faria isso, ou fará isso, se aprovar essa emenda da deputada Adriana Ventura, se houver concordância também dos demais poderes. Não acredito que o Executivo criaria um conflito em torno disso. É hora de união, é hora de solidariedade,
é hora de estarmos juntos para resolver este grave problema que nós temos no Brasil, que é a pandemia do coronavírus e o problema econômico que vem por aí. Por isso, parabéns também ao secretário Salim Mata, da desestatização, todo o grupo econômico no governo federal, por estar tratando da alienação de imóveis, da venda desses patrimônios que talvez hoje sejam inservíveis, mas que, se convertidos em recursos para o Caixa e Tesouro da União, certamente vão servir para salvar muitas vidas nesse momento tão importante. O novo orienta sim. E em meio à crise do coronavírus que tem afetado a economia, mais de 7.200.000 empregos foram preservados até agora no Brasil. O chamado BEM, Benefício Emergencial para a Preservação da Renda e do Emprego, criado pelo governo federal, conseguiu evitar essas demissões. A medida foi anunciada no início do mês de abril. Ela funciona assim: as empresas mantêm os funcionários na folha de pagamento, reduzindo a jornada e os salários ou suspendendo o contrato de trabalho. E o governo paga um benefício calculado a partir do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. É o maior programa de manutenção de empregos da história do Brasil. Serão, ao total, 24 milhões de trabalhadores beneficiados a um investimento de 51 bilhões de reais. As empresas que optarem pelo programa se comprometem a não demitir durante a pandemia e por 2 meses após a crise. Foi o que fez este tabelião de um cartório no Distrito Federal que adotou a suspensão dos contratos de metade dos funcionários. Essa medida tornou possível a manutenção desses empregos e nós consideramos, uma das mais importantes, talvez a mais efetiva medida que foi adotada para ajudar empregados e empregadores durante a pandemia. Afonso é escrevente e sabe que seria difícil manter os empregos se não houvesse o benefício emergencial. Graças a Deus eles tiveram essa atitude, porque eu mesmo tenho alguns amigos familiares que as empresas não tiveram essa ação, não tomaram essa ação e acabaram demitindo os funcionários. Então nós temos que agradecer por eles terem optado por essa atitude, ao invés de demitir parte dos funcionários. O valor a ser pago vai de R$ 261,25 até R$ 1.813. Até o momento, o programa assegurou mais de 7 milhões de empregos. 54,5% deles estão na região Sudeste, 19% no Nordeste, 15,7% no Sul, 6% no Centro-Oeste e 4,7% na região Norte. Os principais programas de acesso ao ensino superior no país já têm data marcada para o início das inscrições. Confira o calendário na reportagem. Os programas utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso ao ensino superior em instituições de ensino públicas e privadas. O Ministério da Educação divulgou o calendário para o segundo semestre. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão de 16 a 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o ProUni, de 23 a 26 de junho. E as datas para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão de 30 de junho a 3 de julho de 2020. Para se inscrever no SISU, é preciso ter obtido uma nota acima de 0 na redação do Enem. Já quem estiver de olho no financiamento estudantil ou concorrer a bolsas parciais ou integrais em instituições privadas pelo ProUni, precisa ter média de pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje o diálogo com governadores para enfrentar o coronavírus. Foi na saída do Palácio da Alvorada. O apelo que eu faço aos governadores: revejam essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Médicos residentes começam a receber uma bonificação para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. A repórter Daniele Popov tem os detalhes.
Uma das medidas do Ministério da Saúde foi direcionar médicos residentes para atuar na pandemia do novo coronavírus. E esses residentes agora vão receber uma bonificação no valor de R$ 667. São 55.618 cadastrados no programa O Brasil Conta Comigo, residentes na área de saúde, que vão receber o bônus. E mais de 1.000 alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia já estão atuando durante essa pandemia. Eles trabalham sob supervisão nas unidades de saúde. Os estudantes, eles são mais de 105.000 cadastrados no programa O Brasil Conta Comigo Acadêmicos e que já estão disponíveis para atuar nesse combate ao novo coronavírus. Vamos atualizar então os dados do novo coronavírus, da Covid-19 até o momento no país. São 188.974 casos confirmados da doença. 78.424 pessoas já foram recuperadas e 13.149 morreram por conta do novo coronavírus. Daniele Popov, de Brasília, para o Governo Agora. A produção da indústria nacional teve queda de 9,1% na passagem de fevereiro para março. O recuo foi nos 15 locais pesquisados pelo IBGE, um fato inédito desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2012. De acordo com o IBGE, parte da queda em março se deve aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia do país. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.